Hoje eu queria falar sobre um tema, até coloquei na internet, para que a gente pudesse entender o silêncio de Deus. Essa semana Deus falou muito forte ao meu coração, com relação ao silêncio dele. Algumas pessoas que eu atendi ao longo dessa semana, e eu escutei não só de uma pessoa, mas eu escutei mais de uma pessoa, do qual eu tive conversando no particular, falando sobre essa questão do silêncio de Deus, questionando o silêncio de Deus. Dizendo assim, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho clamado a Deus por uma resposta, e eu não tenho conseguido ouvir essa resposta. Eu não estou conseguindo entender aquilo que está acontecendo comigo, diante de umas situações que estão chegando até mim. E eu tenho buscado em Deus uma resposta, eu não estou conseguindo entender aquilo que Deus tem para tudo isso que eu estou vivendo. O silêncio de Deus sobre a vida dessas pessoas. E isso me levou a meditar bastante sobre isso. E eu queria entregar uma palavra, porque talvez você se encontre nesse momento assim. Talvez você tenha clamado a Deus, você tenha buscado em Deus uma resposta. E a resposta que você tem recebido é um silêncio. E eu queria que, em nome de Jesus, Deus falasse imensamente ao seu coração, para que você pudesse sair daqui com uma decisão tomada. Diante de talvez de algum dos motivos, que aqui eu vou estar falando, que você vai trazer um entendimento através do Espírito Santo que nos convence, para que você possa sair daqui entendendo esse momento, vivendo esse momento, e em nome de Jesus, transformando esse momento em bênção na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A gente precisa entender primeiro, que todas as vezes que a gente busca a Deus, que a gente ora a Deus, que a gente busca uma resposta da parte de Deus, sempre existe 4 coisas que podem acontecer. Quando você ora, quando você clama, 4 coisas você pode viver diante daquilo que você tem colocado diante do Senhor. E essas 4 coisas a gente tem vivido aqui, no nosso tempo de oração que nós fazemos aqui, clamando a Deus por alguns pedidos, nos pedidos de oração que vem nos nossos grupos de WhatsApp, que nós vamos transmitindo, e são vários. Essa semana mesmo nós tivemos um pedido de muito pessoal da nossa família, de uma enfermidade assim extremamente agressiva sobre um tio meu, sobre um tio que está vivendo já isso, e um outro que está começando a ter sintomas sobre isso, e a gente clama, a gente ora, a gente intercede, pedidos chegam todo o tempo, e sempre que chega até nós, a gente tem direcionado para a igreja, para que a igreja possa estar intercedendo, porque é assim que funciona o reino de Deus. Nós como irmãos, nós começamos a clamar por aqueles pedidos, por aquelas pessoas que sofrem, é assim que é a dinâmica do reino de Deus aqui na terra. Nós estamos 100% na dependência de Deus. Mas Deus pode acontecer diante dessas orações que nós fazemos, diante dos clamores que nós levantamos, 4 coisas. A primeira pode ser uma resposta sim, que Deus pode trazer imediatamente essa resposta sim para o seu coração, diante do seu clamor. Ontem eu estava aqui com a Regi, nós estávamos comendo aqui no fundo, depois que a gente organizou aqui a feijoada, a Regi veio testemunhar sobre um pedido de oração que nós fizemos aqui no domingo passado, de uma menina que talvez ia ter que tirar o útero. Quem lembra que nós oramos por ela? E ela testemunhou para mim lá na mesa com alguns outros irmãos, dizendo que segunda-feira foi repetido no final do dia os exames e não foi encontrado nada. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Qual foi a resposta de Deus para esse clamor? Sim, né? Deus agiu diante do nosso clamor. Os médicos vão tentar ficar procurando resposta e não vão encontrar, porque foi Deus que fez. Hoje estou muito feliz mesmo, porque a Grace está aqui, a esposa do Bebeto. Nós aqui na igreja também, eu até me arrepio para falar, nós levantamos um clamor pela vida dela, diante de uma enfermidade do Covid, que ela estava com mais de 80% do pulmão tomado. O Bebeto desesperado nas redes da igreja aqui, clamando aos irmãos para estar junto com ele em oração pela vida da sua esposa. Deus respondeu, e hoje ela está aqui. Deus respondeu com sim. Uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estou muito feliz por você estar aqui, Grace, em nome de Jesus. E tantos outros pedidos que aqui a gente fez, ou você faz na sua casa, e de repente você já recebe uma resposta de um sim. Nesses dias eu testemunhei aqui
que eu estava em dúvida sobre a questão da reforma da igreja e a pintura tinha ficado alto. Era de manhã isso, à noite, à tarde, nós recebemos a bênção de um dízimo que cobriu todo o valor da nossa pintura. Deus dizendo, sim, Deus age e responde, amém? Então é a primeira coisa que nós temos de resposta, que é a possibilidade, a primeira possibilidade é de um sim. Às vezes nós recebemos um não, diante daquilo que nós pedimos ao Senhor. Deus responde com um não, e não significa que um não, ele é ruim. Eu tenho certeza que muitos aqui já tiveram alguma experiência de ouvir um não da parte de Deus, e depois você até ficar entristecido diante disso, porque você já teve a resposta, não vai acontecer aquilo que você queria. Mas lá na frente, você conseguiu compreender por que Deus disse não. Porque se Deus tivesse sim, para todas as nossas vontades, talvez nós nem estaríamos aqui. Porque Deus é tão maravilhoso, Ele sabe, você pai, mãe que está aqui, sabe disso que eu estou falando. Tudo aquilo que o teu filho pede para você, por mais que você deseja dar tudo, você dá tudo? Não. Tem muita coisa que você diz para ele, ó, não. Você tem convicção que o melhor para ele é um não diante do pedido dele. E porque você deu um não para o seu filho, não significa que você não ama ele. Pelo contrário, porque você ama tanto a ele, que você teve que dizer o não. Porque o sim, talvez ia levar ele para lugares, ou alguma circunstância da vida dele, que poderia ser prejudicial a ele. Por amor, você disse não. Deus age assim com a gente também. Às vezes a gente recebe um não. Eu lembro, alguns meses atrás, nós estávamos aqui na igreja clamando pela cura do meu pai. Deus disse não. E hoje, por mais que nós sentimos saudade, por mais que nós sofremos pela ausência dele, nós estamos aqui felizes porque sabemos que Deus tinha um propósito para a vida dele e se cumpriu na vida dele. E o lugar onde ele está é muito, imensamente maior do que o lugar, melhor do que o lugar que nós nos encontramos hoje. E a gente hoje, mesmo com essa perca, mesmo com o não de Deus, nós temos muita alegria no nosso coração de glorificar ao Senhor, até mesmo pelo não. Eu tenho certeza que você já teve alguma experiência assim, que no primeiro momento parece, nossa, mas Deus não respondeu, Deus disse não, mas eu queria tanto, era uma coisa que poderia tanto mudar a minha vida, a minha história, e vem o não. Em nome de Jesus, quando vem o não de Deus, ele vem acompanhado com a paz. Ele vem acompanhado com a paz, que vai refrigerar seu coração, que vai cuidar do seu coração, para que você possa receber esse não, e no momento certo, você entender que era uma direção para o teu bem. Então Deus responde com sim, Deus responde com não. E eu queria, assim como você fez pelo sim, eu queria que você agradecesse a Deus pelo não, porque talvez te salvou, amém? Vamos bater uma palma pelos nãos? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Está vendo como assim, o sim a gente já está tudo apto para poder bater palma, e o não, mas se é um não da parte de Deus, glorifica pelo não, porque é o melhor para a tua vida. É Deus mostrando o quanto que Ele ama você e o quanto que Ele cuida de você. Às vezes Deus responde com espera, dizendo assim, ó, eu vou te dar isso, eu vou te abençoar com aquilo, mas não é o momento. O momento ainda é para continuar como as coisas estão. Mas você pode ficar tranquilo que no momento certo, aquilo que você tem desejado, eu vou te entregar. Eu estou falando dessa forma, nesse diálogo. É claro que talvez você não ouviu isso da parte de Deus com a voz audível, dessa maneira que eu estou dizendo. Mas muitas vezes Deus fala isso no nosso coração, que trazer humanamente como Deus fala é muito difícil. E você vai entender isso, porque você já teve essa experiência, eu creio. Do qual você está clamando, 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 vem a resposta. Daí você para de clamar. E você entende que vai receber isso, mas tem um momento para isso. Ainda talvez não é agora. Mas Deus já disse, ó, para aquilo que você está pedindo eu vou te entregar. Mas tem um momento para você receber isso. Tem um momento para que você possa usufruir disso. É o espera de Deus. O sim, o não e o espera. Mas eu disse que era 4 coisas que poderia acontecer, não foi? Qual é essa quarta coisa? A quarta coisa é o silêncio de Deus. É quando você não ouviu o sim, é quando você não ouviu o não, é quando você não ouviu o espera, e Deus se cala.
Esse é a maior dificuldade de nós cristãos. Porque quando você ouve as 3 primeiras respostas, por mais que ela seja contrário daquilo que você esperava, o consolo do Espírito Santo vem sobre a sua vida. Agora o silêncio, às vezes, ela quase nos mata. Tem gente que deixou nessa carreira cristã, já 12 anos, indo para 12 anos como pastor, do dia que eu fui ordenado pastor, tantas pessoas que passaram pela minha vida, eu vi gente desistir da fé cristã no momento do silêncio, que não era para isso acontecer, mas diante do silêncio, ela abandonou a fé cristã, por não ter uma resposta. E eu queria falar nessa noite, de algumas coisas que podem levar você a viver esse tempo de silêncio de Deus. E talvez Deus te trouxe aqui para você ouvir isso. Talvez você já passou por isso, e muitas vezes não teve estrutura para poder lidar com esse momento do silêncio, que chega na vida de todos nós. E eu queria, em nome de Jesus, que você abrisse muito seu coração, para que você pudesse entender, e que o Espírito Santo revelasse para você, a minha oração, qual é o motivo desse silêncio. Porque existe um porquê, existe uma razão, para que você possa estar vivendo talvez esse momento de silêncio. E eu queria falar aqui de 4 coisas, talvez tenha mais motivos, mas eu queria ficar nessas 4, porque eu entendo, da parte de Deus, que são os 4 principais motivos de nós vivermos o silêncio de Deus. Antes de eu entrar nas 4 coisas, e eu sei que Deus vai falar seu coração, eu queria deixar bem claro uma coisa. Não significa que porque você está vivendo o silêncio de Deus, que Deus se afastou de você. Amém? Glória a Deus por isso. Não é por isso. Deus, Ele continua com você. Mas existe um motivo, uma razão, do qual o silêncio pairou entre a sua comunicação com Deus. Mas Ele não deixou de estar ao seu lado. Por mais que você possa se sentir, às vezes, até desamparado diante do silêncio de Deus, em nenhum minuto Ele deixou de estar ao seu lado. Talvez o que Ele está buscando é uma dessas 4 coisas serem resolvidas na sua vida, para que você possa começar a ouvir a voz dEle, e esse silêncio possa se esgotar na sua vida. A primeira coisa que eu queria dizer, que Deus tocou no meu coração nessa tarde, falando de um dos motivos que leva a algum momento da nossa vida a gente viver esse momento de silêncio. Primeiro, pela guerra espiritual que possa envolver a resposta que nós buscamos. Às vezes, aquilo que nós estamos clamando a Deus, a resposta de Deus, ela é tão gigantesca na sua vida, que pode ser mobilizado o inferno para evitar que a resposta de Deus chegue até você. Quem crê nisso? Eu creio. E aonde que está isso? Da onde que eu tirei isso? Na experiência de Daniel. No livro de Daniel, no capítulo 10, a partir do verso 12, ele diz assim, ó: então me disse, Daniel falando, não temas, Daniel. O anjo dizendo a ele estava clamando para 21 dias já orando e clamando por uma resposta. O silêncio pairou. Ele não conseguia receber a resposta de Deus para saber qual o caminho que ele deveria tomar. E durante 21 dias ele jejua buscando uma resposta da parte do Senhor. Daí chega um anjo com a resposta e entrega para ele, que é esse texto, que diz assim, ó: então me disse o anjo, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Nesse capítulo diz que nesses 21 dias foi travada uma guerra espiritual, e esse anjo que tinha a resposta, que estava entregando, que seria entregue para Daniel, ele foi interrompido através de uma legião de demônio que não permitiu que o anjo chegasse até aqui. Daí Deus mandou um anjo, um reforço, botou todos os demônios para correr, para que ele pudesse chegar e entregar essa palavra para Daniel. Às vezes é por isso. Então eu quero te dizer uma coisa, irmão. Se você está vivendo um momento de silêncio, não pare
de buscar a resposta. Enquanto Deus ainda não te falar das 3 formas, o sim, o não ou espera, continua a pagar o preço de buscar, de oração, de jejum, fortalecendo espiritualmente para que a resposta que você tem buscado no Senhor possa chegar até você. Amém? Em Lucas capítulo 18, Jesus usa uma parábola, uma história, ele construiu uma história, e ele falou de uma viúva, que essa viúva estava buscando que uma causa dela fosse julgada por um juiz, e o juiz era mau. E a Bíblia diz que essa viúva importunou aquele juiz por vários dias, para que ele pudesse julgar a sua causa. Daí Jesus disse: olha só, se esse juiz, sendo mau, através de essa mulher buscar que fosse julgado a sua causa, ele atendeu a ela. Imagine Deus que ama você. Aqui nessa parábola, Jesus estava dizendo sobre a importância da gente continuar clamando, talvez um momento de silêncio. Enquanto não vir a resposta, qual deve ser a sua atitude? Fraquejar na fé? Não! Você se fortalecer na fé, tendo um momento de jejum, de oração, joelho no chão, para que você possa, em nome de Jesus, fortalecer em Deus, para que chegue essa resposta, chegue essa palavra, chegue aquilo que você tem buscado, que aquilo que o Senhor tem para te entregar chegue até você. Amém? Em nome de Jesus, a Bíblia diz, só fazer um parênteses nessa parábola, não diz se o juiz julgou positivamente ou negativamente, só diz que o juiz julgou. Pode ser que ela até ouviu um não, ou pode ter ouvido um sim, mas ela estava buscando que fosse julgado a sua causa. Em nome de Jesus, que você possa permanecer diante do silêncio de Deus na sua vida. Não deixe de buscar a sua resposta, com o joelho no chão, com jejum, com oração, com entrega, com busca. Deus vai responder você. Amém? Glória a Deus. A segunda coisa que pode ser que está impedindo e que está gerando esse momento de silêncio, pode ser por algo errado na sua vida. Talvez por um caminho errado que você tomou, talvez por um pecado não arrependido. A Bíblia diz em Isaías capítulo 59, verso 1 e 2, eu vou falar do segundo verso 2, que diz assim, ó: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Às vezes pode ser o pecado. Às vezes não é uma batalha espiritual que está sendo tragada, porque você está vivendo uma vida certa, mas a resposta não vem. Às vezes o que tem impedido da resposta chegar até você, e você está vivendo um momento de silêncio, talvez é coisas que você está vivendo de forma errada na sua vida, que você tem consciência que está errado, talvez vivendo uma vida de pecado, distante do Senhor, e as suas atitudes estão impedindo que as suas orações possam chegar até o Senhor. Na ilustração aqui de Isaías, é como se Deus estivesse com as suas mãos no ouvido, e impedindo que o seu clamor chegue até Ele por conta do pecado, que muitas vezes você tem levado e não consertado. Eu não sei como que você chegou aqui. Talvez você é uma das pessoas que chegou aqui buscando uma resposta da parte de Deus. Talvez até o tema da mensagem sobre o silêncio de Deus te trouxe até aqui, talvez conectada na internet. Mas eu queria, em nome de Jesus, como eu disse no início, que você pudesse ter sensibilidade hoje do Espírito Santo, e que testificasse no seu coração aquilo que está impedindo que Deus possa falar com você, para que esse tempo de silêncio se esgote na sua vida, e você comece a receber a resposta que você tem clamado diante do Pai. Talvez é um conserto. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 7, não vou ler, mas eu vou fazer a referência. Ele fala dos homens com relação ao relacionamento. Ele diz assim, que a gente deve tratar as nossas esposas com honra e como um vaso mais frágil. Daí ele traz um argumento, ele traz uma recomendação, ele traz algo que pode acontecer se assim você não tratar. Dizendo assim, para que as suas orações não possam ser impedidas. Olha só o peso que existe
para nós, homens que estamos aqui, diante da maneira em que nós lidamos com o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, a ponto que a maneira em que eu trato a minha esposa pode impedir das minhas orações chegar diante do Senhor, e eu vou viver esse tempo de silêncio. Eu não sei qual o motivo, mas eu queria, em nome de Jesus, que você saísse daqui com uma decisão. Você não pode mais sair daquela porta, por aquela porta, impedindo que as orações, suas orações, possam ser respondidas pelo Senhor, vivendo o silêncio por conta de um erro seu. Esse motivo depende só e unicamente de você, de mais ninguém, só de você. Quem pode resolver isso é você. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar o seu coração, porque talvez é esse um dos motivos que possa levar você a estar vivendo o silêncio de Deus. A terceira coisa é uma experiência de Jó, que Deus falou essa tarde no meu coração. Jó, ele passou uma dificuldade muito grande. Deus estava passeando e encontra com o diabo, com Satanás. Daí Deus olha para baixo e vê seu servo Jó. E um pai, como se fosse um pai, muito orgulhoso do seu filho, ele tem um diálogo com Satanás dizendo: olha lá meu servo Jó, homem bom e fiel. E ele traz faz algumas referências a Jó, de forma positiva, do homem de Deus que ele era. Era um pai orgulhoso do seu filho. E nesse momento, o diabo diz para Deus assim: ah, mas ele está vivendo tudo isso porque tudo que ele pede, o Senhor dá. E Deus permite que o diabo pudesse tocar, não no corpo de Jó, mas em todas as coisas que ele tinha. E ele começa a passar por um momento de muita prova, muita luta. Daí depois, Deus permite que toque no físico dele, mas não podia tirar a vida dele. E em nenhum momento, Jó, ele murmura. As pessoas que estavam perto dele estavam dizendo: o silêncio de Deus sobre a sua vida, diante do seu clamor, está vindo porque tem algo errado na sua vida. E às vezes a gente vive isso. Às vezes existe um porquê de Deus que não tem a ver com o seu pecado. Talvez você está vivendo uma vida certa, mas está vivendo um momento de silêncio. E as coisas estão acontecendo e talvez trazendo algum tipo de malefício na sua vida. E as pessoas que estão em volta, muitas vezes sem entendimento, e às vezes até usada pelo inimigo para te fraquejar na fé, vem dizer para você e apontar o dedo dizendo: você está em pecado. O que você está vivendo, o que você está passando é porque você está com a sua vida errada. Assim foi os amigos de Jó. Não sei se vocês lembram do texto do livro inteiro, mas a esposa de Jó ainda diz: por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Olha a luta que você está passando. Até mesmo a esposa dele dá essa recomendação para ele. E a Bíblia diz, no finalzinho do livro, no momento ainda que Jó estava passando por toda essa tribulação, a Bíblia diz que Jó clama a Deus dizendo assim: o que eu queria era ouvir sua voz. No momento mais crítico, Jó diz: o que eu mais queria era ouvir a sua voz. Porque o silêncio paira. Perdeu tudo, perdeu família, perdeu tudo. Perdeu dinheiro, perdeu amigos, começou a ter problemas no seu físico, feridas foram aparecendo. Ele coçava com telha as suas feridas, tamanho da luta que ele estava vivendo. E a única coisa que ele queria era ouvir a voz de Deus. Tinha um propósito de Deus. Deus não fez isso para que pudesse fechar a boca do diabo, mas Deus fez isso, possibilitou essa experiência para Jó, para que ele pudesse crescer no Senhor, para que ele pudesse ser ainda mais abençoado no Senhor. A Bíblia diz que quando passou toda essa experiência, Jó diz para Deus: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Deus possibilitou para Jó uma experiência que levou ele numa dimensão muito maior de experiência com Deus. O que Jó viveu, e depois ele ainda foi recompensado mais vezes daquilo que ele tinha. Deus honrou ele cresceu em Deus. Às vezes a gente é passado por essa prova, às vezes a gente vive situações assim, que não tem a ver com o teu pecado,
Talvez nem é uma batalha espiritual que está impedindo chegar a resposta de Deus, para que você possa ouvir a voz dEle. Talvez você está aqui como Jó. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, levanta a cabeça, porque está chegando a hora da resposta de Deus sobre a sua vida. E a experiência que você vai ter diante da palavra de Deus sobre a sua vida vai ser imensamente maior de todas as experiências que você já teve com Ele. Porque é isso que você está vivendo, não é para te parar. Não é para te parar, é para te preparar para algo melhor que Deus tem para você. Em nome de Jesus, permaneça firme. Olha quanta influência negativa que Jó recebeu, mas não foi suficiente para tirar ele do foco. E ele clamava a Deus, porque a única coisa que ele queria era ouvir a voz do Senhor. E Deus fala com ele e o abençoa. Talvez você está vivendo essa experiência. Em nome do Senhor Jesus, saia daqui mais fortalecido. Talvez você passou por aquela porta pensando em jogar a toalha e desistir, porque você tem clamado e você não tem ouvido. Você está com a tua vida reta diante do Senhor, mas você não tem escutado, não tem ouvido a voz dEle, não tem visto um sim ou não ou um espera. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, permaneça. Está chegando o seu momento. Amém? Quem recebe essa palavra? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. E por último, muitas vezes, o que leva a gente a viver o silêncio de Deus, é porque Deus já falou com você. E esse aqui é forte, irmão. Porque às vezes, você está buscando algo em Deus, do qual Deus já falou, do qual Deus já direcionou. E aquilo que Deus falou com você, leva você a ter uma atitude que talvez é contrária à atitude que você desejava fazer. Daí é como se você tampasse os seus ouvidos para não ouvir a voz de Deus. E nesse tempo de ministério, apesar de a gente ter passado por uma luta muito grande em nossos primeiros casamentos, eu e a pastora Tuca, 20 anos atrás, quando a gente nem era pastores, a gente viveu uma luta muito grande. E a gente acabou perdendo um casamento. A igreja conhece a nossa história. E quando a gente viveu isso, quando a gente passou por isso, por essa experiência, alguns casais às vezes buscam em nós um aconselhamento. Mas eu sei, a pastora sente isso no coração também. Às vezes o pedido, a ajuda que as pessoas pedem para a gente, algumas pessoas, não é todas, claro, mas algumas, é tentar validar a separação por conta da nossa experiência. E Deus tem usado a gente de forma maravilhosa, porque todos aqueles que vêm buscar em nós essa possibilidade, saem comprometidos com o seu casamento. E eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus por isso. Deus tem falado muito ao meu coração que a nossa maior dor é onde Deus mais vai te usar. Aonde você tem maior dificuldade, é onde Deus mais vai te usar. E eu vejo isso, no meu caso, nessa situação, nessa experiência, mas eu vejo aqui na comunidade terapêutica mesmo, aqueles que passaram e enfrentaram a maior luta da dependência hoje, quantas vezes você está sendo usado por Deus para resgatar pessoas, aonde você se encontrava na escravidão. Deus usa, na nossa maior dificuldade ali que Deus usa. E eu vejo que às vezes o casal chega para a gente, daí a desculpa, a conversa às vezes é assim: eu tenho buscado uma resposta da parte de Deus, Deus não fala para mim, e eu queria que o Senhor falasse comigo, porque eu estou pensando em me separar, mas Deus não fala, mas eu estou buscando essa separação, porque eu não suporto mais, como eu faço? Daí eu digo para essa pessoa: irmão, sabe por que Deus não fala? Porque você não quer ouvir, porque Ele está gritando, porque Ele já falou na sua palavra. Aquilo que Deus uniu, não separa o homem. Você já sabe. Essa possibilidade que você tem buscado uma resposta, Deus já disse. E Deus já falou isso para você. Mas você não quer aceitar. É como se você agora, não Deus, mas você tivesse com os seus ouvidos tampados para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Deus já disse. Você não quer ouvir. Você não quer obedecer. Você está enganando a si mesmo. Você está tentando de alguma forma levar para um outro caminho, achando que Deus vai mudar a opinião dele diante disso. Eu estou usando um exemplo, irmão, do casamento, mas são muitos na nossa vida. Muitas situações que nós estamos vivendo,
que talvez você está esperando uma resposta, mas você sabe lá no íntimo do seu coração, o que você tem feito é você se enganado, porque Deus já falou. Só que você vai ter que fazer algo, você vai ter que suar, você vai ter que tomar uma decisão que talvez é contra a tua vontade. Mas eu quero te deixar uma palavra nessa noite. Por mais que pareça que não é uma coisa que você espera, a Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. A sua vontade, a Bíblia diz que o coração do homem é um coração enganoso. Às vezes o teu desejo, a sua vontade vai te levar para uma vida onde Deus não está presente. Por isso que Ele está falando para você seguir um outro caminho. Porque no caminho que Ele está te mostrando, apesar de parecer ser mal no primeiro momento, é o caminho onde está tudo aquilo que você precisa, onde está a vontade dEle, boa, perfeita e agradável. Irmão, em nome de Jesus, tira as mãos dos seus ouvidos e ouça a voz de Deus nessa noite. Faça aquilo que Deus está falando. Talvez já revelado na sua palavra. Talvez Deus já falou para você de alguma forma, em algum momento. Talvez Deus já usou uma pessoa para te entregar uma palavra de como você deve seguir. Aceita isso, em nome de Jesus. Aceita, porque se assim você o fizer, você vai ser mais você vai viver uma experiência com Deus que talvez você nunca viveu, e você vai viver mais um testemunho, vai ser mais um testemunho vivo daquilo que Deus faz na nossa vida, em nome de Jesus. As 4 coisas, tem mais, mas talvez uma dessas 4 coisas Deus já falou com você nessa noite, você já aprendeu como você deve seguir diante desse silêncio. Não é para você sair daqui com o silêncio, é para você sair daqui com uma atitude diante do silêncio, em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai fazer algo tremendo na sua vida a partir dessa noite. Quem crê nisso? Em nome de Jesus. E eu queria deixar uma última coisa, para que nós pudéssemos encerrar aqui. No momento do silêncio de Deus, faz uma pergunta para você mesmo. Guarda esse conselho, um conselho em nome de Jesus, do pastor para você, fundamentado na palavra, e é o Espírito Santo soprando para você. Você tem uma dúvida diante de um silêncio, de uma atitude que você precisa tomar, faça-se uma pergunta: o que faria Jesus no meu lugar? O que faria Jesus no meu lugar? Às vezes as respostas, a Deus fala com a gente de dentro para fora. Você precisa se perguntar para dentro, para você ter as respostas e viver para fora aquilo que Deus tem para você. E talvez a pergunta que você precisa responder nessa noite é essa. Nesse momento de silêncio, de busca que você tem tido diante de Deus, mas sem encontrar uma resposta, o que Jesus faria no seu lugar? Qual seria a atitude dele? Irmão, você nunca vai errar, em nome do Senhor Jesus. E eu queria nessa noite orar com você, e se essa palavra falou seu coração e te ajudou a fortalecer você na fé cristã, eu queria que você ficasse de pé para a gente orar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria que você esquecesse um pouquinho dos seus problemas, das suas lutas, das suas dificuldades. E eu queria que você se concentrasse em você agora, em nome de Jesus. Talvez você está aqui em casal, ou com uma pessoa muito próxima a você. Eu queria, em nome de Jesus, que você não se preocupasse com as pessoas que estão ao seu redor, mas que você se preocupasse com você, em nome de Jesus. Se tem alguma coisa, se tem algo que você tem buscado em Deus, e você não tem encontrado a resposta, e você tem vivido esse momento de silêncio, em nome de Jesus, olha para dentro de você agora. Qual pode ser o motivo que tem impedido das orações, da resposta de Deus chegar até você? Talvez é uma batalha espiritual. Você precisa sair daqui com uma decisão de jejum, de oração, de busca, de intercessão.
Talvez é uma vida de pecado que você está vivendo. Talvez é algo que Deus já falou para você que você precisa fazer para que você possa restabelecer a comunicação com Ele. Se fortaleça nele, o Espírito Santo de Deus está aqui, em nome de Jesus, para que você possa mudar a sua vida, seu comportamento, a sua forma de viver, para que você possa viver as experiências e se relacionar com esse Deus vivo, que está pregado numa cruz, mas que vive. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Talvez é por uma experiência que Deus quer te levar para algo maior. Continue a orar, continue a clamar. Comece a criar uma expectativa no seu coração diante daquilo que Deus vai fazer. Em nome de Jesus. E se é algo que Deus já falou, mas você tem sido um filho desobediente, você vai ser abençoado na obediência. Deus, Ele abençoa seus filhos na obediência, é princípio de Deus. Se quiseres, se me ouvires, se me obedeceres, comereis o bem dessa terra. Obedeça a Ele. Por mais que você tenha que obedecer com lágrimas nos olhos, por mais que você vá sofrer para poder obedecer aquilo que Deus está te falando, faça, meu irmão, que você não vai se arrepender. Você vai receber algo grande, tremendo da parte de Deus. Eu não sei qual é, mas eu sei que Deus tem algo grandioso para você. Feche seus olhos, começa a orar, ouça essa canção e deixa Deus falar seu coração. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que se você deixar para tomar alguma decisão, quando você estiver na sua casa, depois desse culto, você corre o risco de pisar para o lado de fora e o diabo assoprar aquilo que você tomou de decisão longe de você, ou assoprar essa palavra para que ela não germine, não frutifique em você. Mas em nome de Jesus, saia daqui com uma decisão tomada em Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui falando com você, chamando a sua atenção. Os meus argumentos são pequenos, eu só estou transmitindo a palavra de Deus. Deus, o Senhor Jesus é a palavra, e Ele está falando com você, eu sei disso. Toma uma decisão, em nome de Jesus, para que você possa sim testemunhar daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Enquanto essa canção estiver sendo entoada, em nome de Jesus, não disperse, apenas feche seus olhos e ore ao Senhor. Olha para dentro de você, olha para dentro, faça essa pergunta para você: o que está impedindo? Se for algo que compete a você, saia daqui com uma resposta, com uma resolução, amém? Não com uma resposta, porque a resposta vai vir do Senhor, mas saia aqui com uma certeza. Saia daqui em nome de Jesus com algo já pronto, para que você possa colocar em prática lá fora. Deixa Deus falar com você, em nome de Jesus.